Quais são as técnicas de estudos embasadas em ciência que a gente pode começar a aplicar hoje para melhorar a nossa performance? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é André Corleta, eu sou cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil e hoje eu me dedico a fazer pessoas normais a atingirem resultados desproporcionais através dos estudos. Vamos lá, galera, olha só. A maioria das pessoas quer a tática. Ela quer o suprassumo, a pontinha do iceberg de assim, tá, então como que eu faço isso? Como que eu assisto melhor uma videoaula? Como que eu faço questões? Como que eu monto meu cronograma? A gente vai chegar lá. Mas olha só, essa é a tática. Eu vou ilustrar para vocês todas essas técnicas de estudos através de estratégias, que são visões um pouco mais macro, um pouco mais amplas dessas táticas. Com as estratégias, você vai ter um embasamento maior, um embasamento científico de por que a tática funciona. E aí, quando você faz alguma coisa sabendo por que ela funciona, acontecem duas coisas. O primeiro é que você fica mais atento para fazer aquela coisa direitinho, e a segunda é que você tem mais motivação para fazer a coisa certa. Um exemplo rápido, se você vai na academia e é meio maromba, então talvez você saiba que quando você vai fazer o supino, é melhor você ficar deitado com a lombar arqueada desse jeito. Bom, o personal pode ter te falado isso algum dia. Funciona? Funciona. Agora, por que funciona? Isso vai evitar dores e lesões na sua lombar. Opa! Agora que você sabe por que funciona, quando você for fazer o supino de novo, talvez você não fique com aquela lombar chapada lá no banco. Beleza? Parênteses aqui, se tiver algum preparador físico aí que quiser me corrigir, pode ser, mas isso aqui foi o que o meu personal me ensinou. Vamos lá, agora então, estratégias e táticas para estudar melhor. Vamos nessa. A primeira estratégia é a mais importante de todas e se chama Retrieval Practice. Deixa eu te explicar isso um pouco melhor. Aqui a gente está vendo 4 grupos de estudantes, eles foram expostos ao mesmo conteúdo, como se eles tivessem ido na mesma aula, e depois eles estudaram em casa de jeitos diferentes. Um dos grupos apenas leu o material, estudou. O segundo grupo leu repetidas vezes o material, ficou lendo, relendo, lendo e relendo. O terceiro grupo fez um mapa conceitual, desenhou um mapa mental, um resuminho da matéria. E o quarto grupo fez uma prática de testes, perguntas e respostas, tentar se lembrar do conteúdo. Muito bem. Qual deles você acha que foi melhor na prova depois? Antes de te responder, a galera da pesquisa chegou para eles e perguntou, velho, como você acha que você vai na prova, antes da prova acontecer? E aí tem uma coisa muito interessante. Os caras que achavam que iam melhor foram pior. Olha só, o cara que leu várias vezes o material, ele chega na prova super confiante, muito mais confiante do que os outros. E pasmem, ele não vai tão bem assim. Esse gráfico aqui é o gráfico da previsão do resultado dos alunos. É o quanto que eles achavam que eles iriam melhor ou pior. Tá vendo a barrinha amarela ali? Ela está dizendo que os caras que estudaram várias vezes acharam que iam melhor na prova. E as pessoas que fizeram aquele exercício de perguntas e respostas sem consultar o material, eles não tinham acesso ao material mais. Eles achavam que eles iam pior na prova. E agora o que aconteceu? Esse aqui é o gráfico do resultado. Quem vai melhor na prova é o aluno que se testa. A galera que fez o resuminho e que leu repetidas vezes foi muito parecida, e quem leu só uma vez o material foi um pouco pior. Conclusão aqui, o melhor jeito de estudar algum conteúdo é sempre fazendo autotestes, o que se chama em inglês de Retrieval Practice, ou prática de recuperação. O que é prática de recuperação? Recuperação do quê? Olha só, quando você aprende um conteúdo, você está criando lá no seu cérebro sinapses, caminhos elétricos entre os neurônios. Você assistiu a aula, você criou essa sinapse. Mas o que acontece? Essa sinapse que você criou, ela é fraca. Ela é fraquinha. Ela está muito suscetível a sumir. Por isso que se você vai numa aula e não faz mais nada depois, uns dias depois você esqueceu. Porque o nosso metabolismo faz com que essa sinapse vá embora, com que esse caminho sináptico seja esquecido, literalmente. Como que a gente faz para reforçar essa coisa lá dentro? Quando a gente faz essa Retrieval Practice, quando a gente recupera o conteúdo. Então vamos usar uma analogia de uma estrada. Você está aí construindo uma estradinha, beleza? E aí você foi lá e passou a primeira camada de piso lá de asfalto. Cara, a estrada não está pronta. Se você deixar o carro passar por essa estrada, vai dar creque e vai esburacar tudo. Você tem que seguir
Você tem que seguir trabalhando em cima da estrada, em cima do asfalto, e passando em cima, e botando mais material, e passando o rolo e tudo mais. Não sou um especialista em construção de estradas, mas olha só, qual que é a analogia aqui? Cada vez que você lembra do conteúdo, você está dando uma demão lá no seu asfalto. Olha esse videozinho que está aqui na tela, que eu peguei de um curso gratuito que está aqui na descrição lá da Bárbara Oakley. Você tem o conteúdo vindo de fora para dentro, no início, quando o professor, quando tem uma aula, e você cria essa conexão do cérebro que é fraca. No momento em que você tira o conhecimento do cérebro e bota para fora, olha o sentido da flechinha, essas conexões lá dentro vão se tornando mais e mais sólidas. Isso aqui é perfeito. O estudo, ele é mais efetivo quando você tira de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse é o maior erro dos alunos. Os alunos querem conteúdo de fora para dentro. O cara quer ir na aula, quer ler um resumo, quer ler e reler o seu capítulo do material, quer assistir uma videoaula. Até nos exercícios, o cara quer olhar os exercícios, mas ele tem essa coisa de dentro para fora cansa. De dentro para fora faz você se sentir mal, porque às vezes você não lembra, às vezes você erra. Então o cara, até o realizar exercícios, pode ser um exercício de fora para dentro às vezes. Então, gente, qual que é a grande estratégia chamada Retrieval Practice? É de dentro para fora, é se esforçar para lembrar do conteúdo. Você pode estudar em qualquer momento na sua vida, você não precisa estar sentado na mesa com um monte de material. Você pode estudar sentado, sozinho, parado, em qualquer lugar, sem ter nada na mão, de olho fechado, inclusive. Quando você lembra dos conteúdos, você está reforçando o seu aprendizado. Faz sentido isso? Espero que sim. Agora que você entendeu o conceito, a estratégia, agora a gente entra nas técnicas de estudos, que é o que você mais quer. Tática 1 é aplicar e exercitar o conteúdo. Bom, você sabe que fazer questões é importante, eu não precisava estar aqui te lembrando disso, mas eu estou só vinculando a estratégia importante do Retrieval Practice. Quando você faz questões, percebe isso, você precisa estar com esse mindset de dentro para fora. Tenta depender menos de alternativas. E tenta ler o comando das questões e responder elas puxando da sua cabeça para a folha. Não tenta ficar vinculando alternativa e chutando e riscando a que tá errada. Véi, vai de dentro para fora, de dentro para fora. Assim você vai estar aprendendo melhor. Então, fazer questões é muito importante, mas agora com essa pequena mudança de mindset, de dentro para fora, beleza? Segunda técnica, pensar sobre o assunto. E aqui tem muito aluno que erra. O cara divide, estudo é chato, viver deve ser prazeroso. Ou seja, quando eu estou estudando, eu estou lá na minha mesa, estou me esforçando e aquilo é um saco. Quando acaba o estudo, eu paro, eu não penso em mais nada e eu vou ver o Netflix, vou fazer as coisas que eu quero, enfim, blá blá, cada um com a sua vida. Qual que é o problema? Você não está fazendo, você não está aproveitando o momento de que você não está fazendo nada, entre aspas, ou está fazendo outras coisas para pensar e para lembrar daquele conteúdo que você aprendeu. Porque as coisas que você aprende, elas sempre são aplicáveis no dia a dia e se você for um pouco criativo, tudo é aplicável. Cara, então o que você precisa fazer? É parar de separar estudo da vida, e estudo é chato e vida é legal. Você tem que, ao longo do seu dia, se envolver com os assuntos que você está aprendendo e lembrar deles e aplicar. Então, putz, matemática, olha aqui, olha lá um cilindro, velho. Como é que era o cilindro mesmo? Área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura, é o volume do cilindro. Como é que eu calcularia a área desse cilindro se eu precisasse cobrir ele com papel de parede? Isso dá para fazer com qualquer matéria. Tem um exemplo de matemática aqui, mas você pode pegar qualquer matéria e aplicar no dia a dia. E quando você aplica, não significa aplicar de realmente fazer alguma coisa, mas simplesmente fazer relações. Lembrar de dentro para fora. Você pega uma coisa e, opa, lembrei. Opa, lembrei daquilo. Opa, lembrei daquele outro. Cada vez que você lembra, as suas sinapses vão ficando mais fortes lá dentro e você está se tornando uma pessoa mais inteligente. Terceira técnica, explicar o conteúdo para alguém. A gente quer fazer sempre de dentro para fora. Então, quando você explica o conteúdo, sem consulta, né, cara? Quando você explica o conteúdo, você está trazendo de dentro para fora. Quando você traz de dentro para fora, você fortalece as suas sinapses e aquilo vai
vai se tornando um ciclo vicioso, inclusive, cada vez que você lembra fica mais sólido, mais sólido, mais sólido, ocupa menos espaço lá dentro e você abre as possibilidades de expandir o seu conhecimento. Então, explicar para alguém, você pode explicar para si mesmo ou para outra pessoa, escrevendo, falando, criando uma analogia, uma metáfora. Qualquer maneira de você explicar o conteúdo é uma maneira excelente de aprender, desde que seja de dentro para fora, sem consulta. Técnica 4, resumos. Vocês adoram resumos, mas tem jeito certo, tem jeito errado de fazer, cara. Resumo você faz de novo, de dentro para fora. Assistiu a aula, fecha o computador, manda o professor embora, pega uma folha em branco e escreve tudo o que você lembra. Retrieval practice, de dentro para fora, se esforçar para lembrar, se esforçar para lembrar. Lembra, no dia da prova, não vai ter ninguém lá, não vai ter nenhum material, você vai ter que fazer o quê? Tirar as coisas da cabeça. É justamente por isso que Retrieval practice funciona tanto, porque na hora da prova é o que você vai ter que fazer. Feito! Estratégia 1, 4 táticas. Vamos para a próxima estratégia. A estratégia 2, ela é meio óbvia talvez, e você sabe que ela é verdade, mas você não consegue botar ela em prática. Essa estratégia se chama espaçamento. Véi, o que acontece? É muito melhor você estudar meia hora por dia durante 5 dias do que você pegar um dia e estudar 2 horas e meia em um bloco só. Por que que isso acontece? Os números são exemplos. O importante aqui é você entender. É melhor eu dividir as sessões de estudos ao longo do tempo do que eu concentrar tudo de uma vez só. Mas o que o aluno faz? Ele procrastina até chegar perto da prova, e aí perto da prova o cara vai lá e dá o gás, porque se não estudar não vai passar, e aí ele até consegue ter algum conhecimento superficial, decorar algumas coisas, muitas vezes passa na prova, mas quando é um concurso difícil, um negócio de longo prazo, tem que estudar o ano inteiro, uma residência médica, um vestibular, um concurso, essa tática não funciona. Então vamos lá, espaçamento dos estudos, dá uma olhada no gráfico que está aqui para você ter um pouco mais de embasamento. Quando a gente tem uma flecha para cima no gráfico, significa que é um momento em que a pessoa estudou o material. E estudar no sentido de ser exposta àquele material. Então, por exemplo, assistiu uma aula, fez exercícios, qualquer tipo de estudo, como você pensar aí. Estudou, tá? Estudou, flecha para cima. Quando eu jogo a flecha para cima, o que acontece? O que significa a flecha estar apontando para cima? Significa que eu estou criando lá conhecimento, armazenando conhecimento dentro do meu cérebro. Então eu estudei, armazenei conhecimento. Então a gente vai olhar primeiramente para a flechinha lá da esquerda, uma primeira que sobe bastante lá para cima e depois começa a decair. O que está acontecendo aqui? Esse é um aluno que estudou todo o conteúdo de uma vez só, então a flecha ela é muito alta porque o cara estudou bastante tempo e depois não revisou mais. O que está acontecendo com as memórias, com a força das memórias desse cara? Ela está decaindo de forma exponencial ao longo do tempo. O que isso significa? Se você tem uma prova daqui a um mês e você estudar hoje por 8 horas, daqui a um mês você vai lembrar de muito pouco se você não fizer nenhuma revisão ao longo do caminho. Agora, quais são os outros 2 casos? Olha lá, a gente tem a flechinha que sobe e aí a memória começa a desaparecer um pouquinho e depois a pessoa estudou de novo. E aí subiu a flechinha e aí começa a cair. Aí estuda de novo e aí começa a cair. Sempre vai decair um pouco, porque a gente esquece das coisas naturalmente. Mas quanto mais flechinhas eu botar ao longo do tempo, parece ser melhor. Porque se você compara a primeira flecha alta lá, que decaiu quase tudo até o fim, as outras que foram mantendo estudos menores ao longo do tempo, elas terminam muito mais acima lá, a força das memórias, que está medida no eixo Y, está muito acima daquele primeiro que decaiu quase até o final. Qual é a diferença entre as 2 flechinhas que têm estudos espaçados? Uma delas fez espaçamentos regulares, como se fosse a cada uma semana o cara estudou 1 hora. E a outra, que é a que se deu melhor no fim das contas, fez espaçamentos cada vez maiores, começando pequeno e aumentando. Então, estudei hoje, revisei amanhã, revisei daqui uma semana, revisei daqui um mês, por exemplo. Essa é a melhor tática. É você estudar de forma constante, com revisões espaçadas, menos tempo por dia, mas com mais repetições ao longo do tempo. Isso se chama espaçamento
e essa é a nossa segunda estratégia. Agora vamos falar de como botar isso em prática. Aqui você vai precisar de ajuda da tecnologia, muito provavelmente. Sabe por quê? Porque se você tem um monte de conteúdo para estudar, é muito difícil ficar programando essas revisões. Esse é o problema da revisão espaçada. Imagina que você tem um edital de uma prova que tem 200 conteúdos para estudar. Como é que você vai manter a disciplina e a organização mesmo de conseguir fazer, não, esse conteúdo eu vi ontem, então eu reviso tal dia, depois eu reviso no outro dia, depois eu reviso naquele outro, parará. Felizmente, existem plataformas que nos ajudam muito a fazer isso. Você pode, inclusive, fazer no seu próprio Google Calendar, mas eu vou recomendar duas que você pode utilizar aqui. A primeira delas se chama Anki, e ela é uma plataforma gratuita de estudo com flashcards. O que é um flashcard? Ele é um papelzinho que tem pergunta e resposta. No caso digital não é um papelzinho, mas é uma telinha lá que tem pergunta e resposta. Lembra da primeira estratégia de retrieval? O flashcard é muito bom por causa do retrieval, porque ele te dá uma pergunta e você tem que se forçar a lembrar de dentro para fora para responder essa pergunta. Quando você responde a pergunta, você informa para a ferramenta se aquilo foi fácil, médio ou difícil. E aí o que a ferramenta vai fazer? Ela vai programar as suas revisões ao longo do tempo. Então, se tem um flashcard que é muito fácil, ele vai te entregar esse flashcard de novo, digamos, por exemplo, daqui a um dia. Se tem um flashcard difícil, ele vai te entregar daqui a 10 minutos. Se aquele primeiro flashcard fácil que você viu dentro de um dia foi fácil de novo, ele vai te entregar daqui a uma semana. Só que se passar uma semana e aquele card ficou difícil, ele vai diminuir o tempo. Entendeu? Então, conforme você acerta e erra os flashcards, ele vai programando isso ao longo do tempo. Então, as coisas que você tem mais facilidade e está acertando mais, ele espaça mais a revisão. As coisas que você erra mais, ele diminui esse espaçamento. Então o Anki é uma ferramenta perfeita, tem várias variações do Anki também por aí, você pode dar uma pesquisada e encontrar algumas. Flashcards é a primeira tática e especificamente utilizando uma ferramenta online que vá fazer as suas revisões espaçadas serem programadas automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. A segunda tática é você programar suas revisões de fato, porque com os flashcards, normalmente você vai ter as coisas meio embaralhadas lá. Quando você está estudando um edital de forma linear, conteúdo um depois do outro, às vezes você quer não só fazer flashcards, mas você precisa revisar mesmo, assistir umas aulas, fazer uns exercícios daquilo. Como programar essas revisões? Por exemplo, hoje eu estudei física quântica e eu gostaria de fazer uma revisão amanhã de física quântica. Depois dessa revisão de amanhã, eu quero fazer uma revisão daqui uma semana de física quântica. E depois dessa revisão de uma semana, eu quero fazer uma revisão daqui um mês de física quântica. Bom, eu posso entrar no meu calendário no Google lá e botar revisão, revisão, revisão. Revisão dia, revisão semana, revisão mês. Só que se eu tenho muitos conteúdos, isso começa a ficar complicado e difícil de manter essa organização. Tem uma plataforma que eu quero recomendar para vocês aqui que se chama Revise. E ela é super baratinha, fácil de usar e bem efetiva nesse sentido. Você tem que estudar ou para residência médica ou para o Enem, principalmente para essas duas. Você vai lá, você estudou pediatria. Você registra que estudou pediatria na submatéria, sei lá, aleitamento materno. Você estudou isso aqui hoje, você registra na plataforma e ela vai te dar amanhã, revisa isso. Daqui uma semana, revisa isso. Daqui um mês, revisa isso. Então, cada vez que você estuda uma coisa, ele bota no seu calendário essas 3 revisões futuras, dia, semana e mês. E mais, ela vai te lembrar pelo WhatsApp. Então, é um negócio super útil, porque você não precisa se preocupar tanto com ficar organizando as revisões o tempo inteiro. Você simplesmente registra o estudo lá e a plataforma programa as revisões para você e fica te lembrando, fica te enchendo o saco, mandando mensagem no WhatsApp todo dia para que você faça as suas revisões que estão atrasadas. Então é super legal, link para o Revise vai estar aqui na descrição também. E essa tática ela é um pouco contraditória para a maioria dos alunos, mas eu sempre digo para fazer isso aqui. Prova antiga. Você tem que fazer prova antiga toda semana. Não é simulado, é prova antiga. Simulado, você está simulando a situação de prova. Você vai fazer a prova inteira, de cabo a rabo. Pegar, por exemplo, um Enem da vida, você vai fazer numa tarde toda a área do conhecimento de matemática e toda a área do conhecimento de ciências da natureza, 90 questões. Você vai ter, provavelmente, e
preferencialmente questões inéditas que você nunca viu, você vai fazer tudo, você vai submeter para correção, você vai receber o resultado inteiro depois. Isso é simulado, é simular a situação de prova, é ver como você está indo. Eu não recomendo fazer simulados toda semana, eu recomendo espaçar os simulados para que você consiga ver o seu progresso ao longo do ano. Então, tipo 4 simulados completos da prova que você quer fazer ao longo do ano, eu julgo ser uma boa quantidade para você enxergar essa escadinha, para você ver o seu resultado melhorando. Agora, prova antiga, aí é toda semana. E o que eu quero dizer com prova antiga? Pega uma prova antiga lá e faz algumas questões, 15, 20, sei lá, depende um pouco da sua agenda, do tempo que você tem. Mas prova antiga toda semana e totalmente embaralhado, sem filtrar por conteúdo, sem filtrar por disciplina, simplesmente vai lá e faz prova antiga. Faz prova antiga, faz prova antiga. Toda semana um pouco. A gente está falando de uma estratégia de espaçamento. Se toda semana você está se expondo a questões de prova embaralhadas, na ordem que elas aparecem na prova, sem filtrar por conteúdo, você está pegando cancha daquela prova, você está conhecendo aquela prova e você está revisando os conteúdos que mais caem. Porque se você faz prova toda semana, você vai estar exposto aos conteúdos que mais caem. E essa é a pergunta que os alunos mais adoram fazer, né? Ah, mas o que mais cai na prova? E eu falo, se tu fizer prova anterior toda semana, você não vai precisar estar me perguntando isso aí. Porque se você faz prova toda semana, o que acontece? Você está exposto aos conteúdos que mais caem, você está treinando de forma espaçada e você está fazendo aí no Free Retrieval porque está fazendo questões. Vimos neste vídeo 2 das maiores estratégias de estudos: Free Retrieval, prática de recuperação e espaçamento. 2 estratégias bem consolidadas em neurociência do aprendizado, em literatura acadêmica e trazidas para a prática aqui com 7 táticas de estudos. Algumas você provavelmente já sabia, mas eu espero que esse vídeo tenha mudado um pouco o seu jeito de encarar essas técnicas de estudos. E aí, funcionou? Tem alguma que você curtiu mais? Tem alguma que você fazia errado e agora vai mudar? Me conta aqui nos comentários. E esse vídeo é a parte 1. A gente ainda vai ter mais técnicas de estudos no próximo vídeo aqui do canal. Se inscreve aí se você curtiu. Valeu!